Eu sempre fico ansioso para saber o que Deus vai falar. Não sei vocês. Louvar é bom, cantar é bom, rever amigos é bom, o café da cafeteria é bom. Mas eu sempre fico na expectativa do que Deus vai falar através da palavra dele. Hoje pela manhã o pastor Fabiano falava de as pessoas que querem sempre se igualar, se parecer com alguém, uma trena, né, de querer fazer assim uma comparação, né? E fechou a ministração dizendo que bom se comparar com Jesus, né? Eu fiquei muito alegre de receber aquela palavra pela manhã. E é sempre uma expectativa saber o que Deus vai falar nas celebrações, porque esse livro só tem coisa boa. Esse livro só tem coisa boa. Não sai nada ruim daqui. Nada ruim daqui. C.L. Lewis vai dizer que a Bíblia é um baú de tesouros. Fechado é só uma caixa de madeira. Aberto são tesouros que estão disponíveis. E o conquistador francês Napoleão Bonaparte diz que a Bíblia é um organismo vivo. Uau! É a palavra de Deus. O grande Billy Graham, ele que ganhou mais de 3.000 almas, ele diz que a Bíblia ela é tão atual que ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Uau! É atual demais. É atual demais. Um dia estava estabelecida uma crise e chamaram os governantes Billy Graham para trazer uma palavra. E havia uma dificuldade realmente econômica naquele tempo. Billy Graham olhou para eles e disse: gente, o que eu posso dizer para vocês é que vai acabar tudo bem. Aí o pessoal se olhou e disse: como assim tudo bem? É que hoje de manhã eu li Gênesis 22, e Gênesis 22 diz que tudo sempre vai acabar bem. A Bíblia diz tudo, a Bíblia fala tudo. E eu acho que difícil mesmo é praticar a Bíblia. A gente vê muita gente com muito conhecimento de Bíblia, Jordânia. Para mim, de nada importa conhecimento. Porque sabedoria é saber aplicar aquilo que você conhece e aprendeu. Você precisa ser sábio. Não adianta vir com versículos. Tem muita gente que gosta de atacar uns aos outros com versículo. Como se um versículo isolado fosse dizer alguma coisa sobre quem eu sou. Quem diz quem eu sou é Deus, e Deus, Ele é a manifestação da glória através, Ele era o Verbo se fez carne e habitou entre os seus através da sua palavra. Então não deixe ninguém mandar um versículo para você isolado dizendo alguma coisa, dando um toquezinho. Quando mandarem um versículo perdido para você, você diz: o sangue de Jesus tem poder sobre você, fariseu. Uau! Hoje promete. Vocês não têm outra igreja para ir não, cara? Tem um monte de igreja aí que hoje estão falando sobre dinheiro no bolso. Vai dar tudo certo. Ai, não, isso nem é louvor, é louvor? Glória a Deus. Vamos abrir Romanos. Eu escolhi o capítulo 1 para não ficar difícil, para você não perder tempo procurando aí. Versículo 16 e 17. Pastor, eu ouvi alguém dizer que a Bíblia tem que ser lida de pé por reverência. Então pode sentar que nós vamos ler o versículo sentado. Reverência não é a maneira que eu leio o versículo da Bíblia. A reverência é o que eu faço com o versículo que eu ouvi. Amém? Olha o que Paulo está dizendo lá em Romanos 1,16. E eu já vou caminhando para o final. Porque euzinho aqui, Paulo, não me envergonho do Evangelho de Cristo. Pronto, está dado o tema. Qual é o tema da pregação? O Evangelho é seu? Pronto, já teve revelação no início. Podemos ir embora. Porque eu não me envergonho. Não tenho nenhuma reticência, nenhuma dificuldade. Não tenho problemas. Você que está vendo aí no YouTube, mande para alguém e diga: hoje é sobre o Evangelho. Liga aí, bota aí no YouTube aí. O Evangelho é de Cristo, gente. O Evangelho não é seu. O Evangelho não é da denominação. Não é o que você acha sobre o Evangelho. Não tem nada acerca disso. O Evangelho tem dono, e o dono é Jesus Cristo. Ele é o dono do Evangelho. O Evangelho não precisa de adaptação, não precisa de invenção, não precisa de regra. O Evangelho é o Evangelho por si só. Eu não tenho vergonha do Evangelho. Por quê? Porque
ele é poder de Deus. O Evangelho é poder de Deus. O que é poder de Deus? Poder de Deus é um culto onde a gente sente a carne tremendo, onde a gente chora, onde a gente sente as emoções, onde a gente sente assim a manifestação realmente da glória de Deus. Era para ser isso. Mas em muitos casos eu estou vendo o poder de Deus sendo relativado com um ambiente com excesso de dopamina. Eu estou vendo isso. Ambientes com excesso de dopamina. Excesso de dopamina te faz arrepiar. Te faz arrepiar. E o problema é que os nossos cultos hoje, e os nossos cultos, não digo da Carral, eu digo os cultos que são celebrados por aí. Os nossos cultos hoje, eles são muito mais almáticos do que racional. Eles são muito mais na emoção do que na razão. A gente se arrepia, a gente chora, mas a gente acaba não mudando nada. O Evangelho não é a quantidade de lágrima que você derruba. O Evangelho é o que você faz lá na rua depois que as lágrimas secam, depois que as emoções passaram. Olha para a pessoa do lado e diz assim, ó, dá um glória para disfarçar, mas eu acho que é contigo. Às vezes a gente lembra de situações na nossa vida que nos fazem chorar. Às vezes a gente lembra de coisas que nos fazem arrepiar. Charles Spurgeon diz assim: quem se converte na emoção, quando a emoção vai embora, a conversão vai embora também. Uau. Conversão não é sobre emoção. Conversão não é sobre você vir aqui hoje, se emocionar, aceitar Jesus e sair. Porque a emoção vai acabar. A emoção é o excesso de dopamina que está nesse ambiente. Com os louvores, alguém chora do lado e você fica constrangido. E aí dá uma choradinha também. E assim vai, porque você está fazendo parte de um ambiente que está sendo formado por esse sentimento. E não existe punição para choro. O Evangelho, ele é emoção também, mas nós precisamos ter certeza de que o que acontece através do Evangelho vem pela razão. É pela razão. Por isso que Jesus disse assim, né? Aquele que estiver emocionado, negue-se a si mesmo, é isso? Não. É aquele que renunciar. É um ato, é uma atitude. Eu decidi renunciar. Não porque eu me emocionei, mas porque eu entendi. Eu não me envergonho do Evangelho. Você sabe que tem gente que se envergonha do Evangelho hoje em dia? Eu tenho me envergonhado nesses dias pelo Evangelho. Não sei se você tem, mas tem gente que hoje tem se envergonhado do Evangelho. Primeiro, porque muitos têm feito uma adaptação para poder trazer para uma forma de vida. Agora dizer que é evangélico, que é cristão, virou moda. Todo mundo é evangélico. Todo mundo é cristão. Foi um dia numa igreja e virou cristão. Não, cristão é um pequeno Cristo, que segue a imagem e semelhança de Jesus. Então, num culto eu não consigo fazer isso. Então, o Evangelho tem acontecido isso. Depois, o Evangelho tem trazido tristeza porque os evangélicos, os cristãos, não dão bom exemplo. Nós precisamos, depois de reconhecidos como filhos de Deus, ou reconhecimento do Pai, nós precisamos dar bons exemplos. E não adianta você me dizer que fulano, ciclano, porque... Não. A Bíblia diz que tudo há de ser revelado. E o que não for revelado aqui, o céu vai revelar. Está na conta. Foi cantado aqui. Jesus vai voltar, Ele está voltando. Tem gente que não acredita mais nisso. Eu continuo, desde o meu tempo de adolescente, quando nós subíamos o sertão do Trombudo, sentado na bicicleta da irmã Maria, que tocava gaita, e o irmão Luquinha, que tocava cavaquinho, e me ensinou com uma guampa de boi, que chamavam de palheta. Depois edita essa parte toda, que isso me envelhece mais. Eu continuo ouvindo e crendo e entendendo que o Evangelho não mudou na dica de nada. Vocês acham que isso aqui mudou o Evangelho? O Evangelho continua sendo o mesmo. Eu roubava e não roubo mais, eu minto e não minto mais, eu tenho paz no coração, eu não julgo, eu não condeno, eu abraço. Aí pega um ato isolado porque não estão cuidando. Primeiro, a igreja aqui, ela ama, serve e restaura quem quer. Eu não posso correr atrás, eu não sou, nós não somos Deus. Não, nós precisamos ter um pouquinho de coerência, mas nós precisamos seguir aquilo que a gente diz que mudou na nossa vida. Gente, escute,
A religião, o evangelho, não tem poder para melhorar a vida de ninguém. Sei que você ficou agora confrontado com essa frase. Fábio, o evangelho não tem poder para melhorar a vida de ninguém. Pastor, me disseram coisas diferentes do evangelho. O evangelho não tem poder de mudar a vida de ninguém. Eu não sei se alguém aqui hoje foi visitado para estar aqui e disseram para você, vamos lá que Deus vai mudar a tua vida. O evangelho, não vai mudar, mentiram para ti. Não vai mudar. O evangelho não muda a vida de ninguém. Eu estou numa pindamonhangaba, eu vou lá no culto de domingo, aceito Jesus, choro e as coisas vão mudar. A empresa vai começar a vender, o casamento vai melhorar. Deus, através do evangelho, não melhora a vida de ninguém. Eu sei que é confrontante isso. Quem vem dentro de uma perspectiva de tentar melhorar o evangelho, eu sei, pastor Fabiano, que tu deve estar se coçando a cabeça, o que vai sair daí? Agora eu posso te indicar algumas religiões que melhoram a vida das pessoas. Vamos lá? Denizade Rivail, nascido em Lyon, na França, médico, recebe uma reencarnação de Allan Kardec. A reencarnação diz que quando reencarna, você tem uma vida melhor. Não é assim, Raul? Você que sabe tudo dessa área, hein? Opa, olha aqui, uma religião de um conceito ortodoxista, espiritista. Ele vai lá e escreve um livro depois, a Bíblia dos Espíritas. E realmente, quem reencarna, começa a melhorar de vida. Isso é um espírito kardecista. Então está apresentado uma religião. Outra religião que pode melhorar você é o budismo. Se você pegar o co-homem da criação dela, Siddhartha Gautama, você vai ver que ele ficou 7 dias embaixo de uma figueira, lá no estado de Nirvana. Depois de 7 dias, a luz começou a brilhar e ele entrou num outro universo. Uau, saiu de lá zeradinho. Acho que saiu de lá tipo assim, conta paga, RG paga, carro financiado pago, tudo certo. Buda não é nome, viu? Buda é título, o iluminado. Eu poderia falar outras religiões que podem melhorar a tua vida. Eu poderia ficar aqui falando de outros evangelhos. Só que o evangelho, me desculpe, a decepção, não melhora a vida de ninguém. O evangelho é de Cristo e não melhora a vida de ninguém. Por quê? Porque Jesus não veio para melhorar. Jesus veio para que tenham. Eu vim para que vocês tenham. Quem não tem não pode melhorar nada. Tem que ter alguma coisa para melhorar alguma coisa. Tem gente achando que tem, está pedindo para melhorar, mas não recebeu nada, não tomou decisão, não aceitou nada de Jesus, não entendeu o evangelho e está pedindo melhora. Eu quero te dizer essa noite que Jesus veio para que nós tenhamos vida com abundância, para que nós tenhamos a presença dele, para que nós tenhamos o evangelho intrínseco dentro de nós, mas não para melhorar aquilo que a gente nem tem. Eu vim para que vocês tenham, para que vocês parem de sobreviver e vivam. Quando eu encontro, eu começo a ter coisas, eu começo a ter um bom casamento, eu começo a ter prosperidade, eu começo a ter uma série de situações, não porque eu negociei com ele, mas porque a abundância veio sobre receber algo da parte dele. E aí eu estou falando sobre vida, e a palavra vida em grego é zoe, zoe significa vida em Deus, vida para Deus. Uma vez o zoe de Deus em mim, não vivo mais eu como Paulo diz, mas eu vivo agora para Jesus. Diga para alguém, ele não veio para melhorar, ele veio para te dar. Diga para alguém, Jesus não veio para melhorar, ele veio para te dar. Pergunte, você veio aqui para receber hoje? Errou. Agora você veio para ter? Você acertou o lugar. Jesus está aqui hoje para nos dar. Para nos dar. O evangelho é de quem, gente? O evangelho é de quem? O evangelho dos homens faz as pessoas entrarem e saírem da igreja, ou faz as pessoas entrarem para consumir daquilo. O evangelho não nos leva para um lugar de conveniência e de consumismo. O evangelho nos leva para um lugar de sacrifício. Quais são os programas que hoje estão mais em alta aí de televisão, né, que dentro da perspectiva cosmovisão fazem mais sucesso e mais nos chamam para dentro de poder acompanhar? Quais são os programas? Pode dizer, crentão, não tem problema nenhum. Quais são os programas?
Reality. Por quê? Porque nós temos a falsa intenção, o falso pensamento de que a gente está com controle. A gente tira, a gente bota para sair, a gente bota. Eu não, vocês, né? Porque eu não vejo isso. É um falso sentimento que a gente está no controle. Tem gente que faz do Evangelho de Cristo uma forma para aplicar um sistema e tirar e botar e criar benefícios, criar sistemas, criar coisas. O Evangelho de Deus não é isso. O Evangelho não é isso. O Evangelho nunca foi isso. Se ele não aprova, ele critica. Se ele acha que algo não está certo, ele não apoia. Nós estamos hoje determinando a forma que as coisas devem ser. Você já viu disso? A gente está sempre com um senso crítico. A gente está sempre trazendo alguma coisa para ver se a gente consegue trazer para o consumismo próprio nosso, de como nós queremos que a celebração seja dentro do Evangelho. Nós não viemos na igreja para consumir, nós viemos na igreja para adorar. Daqui a pouco a gente vai estar fazendo votação de quais os louvores que vocês vão cantar semana que vem, ou qual é a pregação que o pastor tem que pregar semana que vem. Não, gente, não funciona assim. O Evangelho é cristocêntrico, adoração a um só Cristo, e não pode nada mudar isso. Ele disse, onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, se eu estiver no centro, ali eu estarei. Não importa se tem ar, não importa se não tem ar, não importa se tem estacionamento, não importa se não tem estacionamento, não importa se a parede é branca, se a parede é preta, se a parede é azul, não importa nada disso. O que importa é que a majestade é dele, a adoração é dele, tudo é para ele e nada é fora dele. Nada pode ser fora dele. O que importa? A cor. Tem parede branca que o altar é pretinho. Aleluia. Para de falar com essa coisa de cor, gente. Você está vencido. Vivemos num tempo moderno, claro que vivemos. Uma geração de pessoas que estão entendendo a forma que Deus está falando diferente. Mas o Evangelho, ele continua sendo de Jesus. Nós estamos vivendo um tempo onde a figura de Jesus saiu, onde nós estamos, como eu falei semana passada, eu gostei do culto, eu gostei do louvor, eu gostei. Mano, você não tem que gostar de nada. Daí se eu gosto eu fico, se eu não gosto eu saio. Que isso, gente? O Evangelho não é determinar, não é um clubismo, não é um clube. Aqui eu gosto, aqui a piscina é grande, aqui eu posso as toalhas, aqui não, isso não é um clube, é a igreja do Senhor. Eu venho aqui para render a minha adoração e agradecer a Ele por toda a semana que Ele me deu e pedir que agora essa semana Ele seja na minha vida e conduza a minha vida. Nós estamos precisando, irmãos, eu acho que a gente está vivendo um tempo que as pessoas não acreditam mais em profetas, mas de uma hora para outra a gente barra num aí. E profeta não é aquele que fala em língua estranha, não é aquele que está no manto. Não, profeta é aquele que traz palavras de confronto ao nosso coração e denuncia o pecado da igreja. Quer profecia? Quer profecia? Eu sei qual é a profecia que tu quer. Eis que eu vi um anjo trazendo uma chave. Para. Anjo trazer chave. Deus vai perder tempo com tudo que está acontecendo. Se fosse para Deus fazer alguma coisa em prol de nós brasileiros, era pelo menos arrumar a seleção brasileira, aquela porcaria. Vocês ficaram vendo ainda o jogo. Eu disse, eu quero que ele perca, eu queria que eles brigassem e fossem expulsos na primeira já. Aí eu disse para a Rose, a pastora, eu não quero que eles ganhem, eu quero que eles saiam. Eu estava igual um besta gritando ontem na frente da TV. Vai. Ai, tudo errado que te parta. O profeta denuncia. A igreja é dele. A casa é dele. Sabe, o Senhor tem trazido uma coisa muito forte no meu coração. E como profeta eu posso dizer para a igreja,
Assim diz o Senhor: não venha para a casa do Senhor validar, qualificar, avaliar ou consumir a igreja. Quando vier para a casa do Senhor, não venha com sentimento de qualificação, não venha com sentimento de confirmação, não venha com sentimento de validação, venha com sentimento de adoração, porque Ele está procurando verdadeiros adoradores, que adorem a Ele em espírito e em verdade. É isso que Ele está procurando. Nós precisamos ter a convicção e a consciência do que nós devemos fazer quando nós chegamos aqui. Já falei, vou repetir. Tem gente qualificando demais a celebração. Tem gente perdendo tempo demais, querendo dar pitaco. Jejue, ore, tenha intimidade com Deus e contribua com o mundo espiritual. Nós não temos que não gostar de nada ou gostar de alguma coisa. Nós temos que chegar aqui e adorar. Desde a reforma protestante, eu acho que é outubro, não é, pastor Cristiano? Né? Em outubro. Desde a reforma lá de outubro, se eu não me engano, o homem, na reforma protestante, foi tirado do lugar que ele estava, que era o centro, e colocaram Jesus no devido lugar, que era no centro. Os pastores têm que cuidar quando a gente ora para iniciar o culto. Eu estava pensando hoje. Às vezes a gente diz assim: Senhor, nos dá um culto abençoado. Ele deve olhar assim: pastor G, eu dou o que para vocês? Vocês querem que eu dê culto abençoado? O culto é para mim, gurizada. Ora direito. Senhor, obrigado pelo culto abençoado. Obrigado pelo quê? Ele que tem que agradecer, Kleber. Ó, Kleber, valeu, viu? Obrigadão pelo culto aí que tu celebrou para mim. Tá, agora vai de novo. Nós estamos fazendo tudo errado. Nós estamos qualificando. Olha só, temos que cuidar. Nós viramos Deus da igreja agora. Nós determinamos as coisas. A palavra culto é uma palavra que vem do latim latreia, do hebraico avodá. E essa palavra quer dizer trabalho e ofício. Ou seja, ele está me dizendo que quando a gente vem para um culto, a gente não vem para qualificar, não vem para ficar com a mão no queixinho, não vem para nada. A gente vem para trabalhar para o Senhor. E qual é o trabalho daquele que chega na igreja? A adoração verdadeira a Ele. Que serviço fácil, cara. Olha que barbada. Adorar ao Senhor. Adorar. É nítido quando tu vê um guri batendo na bateria e só ele quer se aparecer. Não é nítido? Já bateram no Mateus ali, não é ele o caso. Não, a verdadeira adoração, tu vê o cara batendo e quase voando, querendo sair do aquário. Tamanha a presença de Deus através daquela adoração, que é um serviço prestado, um avodá ao Senhor Jesus. Olha que coisa linda, cara. Você fazer bem feito. Você fazer da maneira que tem que ser. Romanos 12 vai dizer assim: irmãos, apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Sabe como é que é o culto hoje? Alguém está cantando, alguém está ministrando uma oferta, alguém está dando anúncio, e tem gente no WhatsApp, tem gente batendo papo, tem gente marcando encontro, tem gente vendendo, tem gente comprando, tem gente cobrando, tem gente fazendo cara feia. Tudo dentro do culto. Tudo dentro do culto. Você está ministrando a palavra, a exposição da palavra de Deus. A palavra de Deus está sendo ministrada, gente. E tem gente no WhatsApp, no Instagram, no Facebook. Eu não consigo entender por que veio. A gente gasta, não é, pastor? Eu não sei você, mas uma semana preparando uma palavra. E quando chega aqui domingo, Jesus muda a palavra, aleluia. Jesus não é hard. Olha. Aí tem gente ministrando a palavra e tem gente olhando para o lado, no WhatsApp, mandando WhatsApp, perdendo a porção, o paraxá do Senhor ao nosso coração. Gente, eu não consigo não. Não. Isso não pode ser assim. Cultuar não é isso. Eu preciso cumprir a minha missão. Eu preciso entender a orientação. Se você não sabia até hoje sobre isso, tudo bem. O desinformado não tem responsabilidade. Mas agora que você tem informação, você é responsável por aquilo que você recebe numa celebração. Você é responsável por aquilo que você recebe da parte de Deus. Nós precisamos vir para este lugar para prestar um culto de adoração a Jesus. Quando você vier, eu não estou assim, com problema na língua, eu estou tentando diminuir a velocidade por causa do cara da Libra ali, ele pediu para mim. Pastor, não aguento.
traga a sua Bíblia, impressa, ou no telefone. Venha adorar, porque Ele é digno, Ele é poderoso, Ele é majestoso. Levanta a tua mão um minuto assim para cima. Levanta a tua mão. O Salmo 134 diz assim: levantai a sua mão ao santuário e bendizei o seu nome, porque Ele é abençoado desde Sião. Continue com a tua mão levantada. Salmo 29, cada um que entra no templo deve render uma glória ao Senhor Jesus. Sueli, me ajuda aí. Todo aquele que entra no templo precisa levantar a mão e adorar ao Senhor Jesus. Aleluia. Levanta e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. as minhas mãos. Eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Aleluia. Diga para alguém do lado: adoração não é moeda de troca. Eu não adoro para ele fazer. O único que adora, escute, o único que adora para ter coisas é o diabo. Se você me adorar, eu te darei. Se você me adorar, eu te darei. Adoração é reconhecimento. Eu não sei onde você está acostumado a andar. Desculpa. Pastor, é que quando eu entrego a oferenda, ele faz. Não. O cristianismo inventou uma nova plataforma. Você não precisa dar nada. Você não precisa fazer nada. Você só precisa entregar a tua adoração verdadeira a Ele. Adoramos por princípio de honra. Não sei se você sabe o que é essa palavra, honra. Nós adoramos por princípio de honra. Sabe por quê? Porque Ele já fez por nós há 2000 anos atrás. Ele não precisa fazer mais nada. Quando eu penso sobre adoração, eu penso sobre aqueles 3 guris, sobre a verdade de 3 meninos, 3 camaradas que estão na Babilônia, Misael, Ananias e Azarias. Como não pensar neles adorando? Uma estátua é levantada, você precisa se prostrar. Quando o som tocar, você precisa se ajoelhar e adorar a Deus. Ó rei, tem 3 guri aí que não querem, não tem jeito. O som toca e eles não adoram. Ah, deixa para mim, ó gurizada. Sadraque, Mesaque, Abednego, olha só, o micro-ondas Big já está ligado. Eu vou tocar. Se vocês não adorar, acabou. Olha, rei, deixa eu dizer uma coisa para ti. Depois vai lá e lê. A coisa mais linda. Deixa eu dizer uma coisa para ti. Se Deus quiser, a gente entra aí e nada acontece com a gente. Mas se Ele não quiser, nós vamos continuar adorando a Ele de qualquer jeito. Porque Ele é digno na nossa adoração, não pelo que Ele faz. Não pelo que... Tem gente aí que qualquer ritmo está se prostrando. Hoje nós estamos vivendo uma geração que qualquer ritmo está se prostrando. Toca a música tal, dança a música tal. Está lá com os amigos fazendo tal, faz tal. Está num grupo falando bobagem, fala bobagem. Qualquer música, qualquer tom, qualquer harmonia, qualquer campo harmônico faz ele adorar de outro jeito. Pode queimar os pezinhos, pode tirar nós para torresmo, a gente vai continuar adorando ao Senhor. A gente vai continuar celebrando o Senhor. Não é sobre performance. Esses guris não negociaram. Você viu que desde aquele tempo tem gente que não negocia princípio?
Tem gente que não negocia princípio. Tocaram a música e eles disseram: não, para mim isso é adoração de verdade. Deus fazendo ou não fazendo, eu continuo adorando. Com câncer ou sem câncer, eu continuo adorando. Com dinheiro ou sem dinheiro, eu vou continuar adorando. Com emprego ou sem emprego, eu vou continuar adorando. Com amigos ou sem amigos, eu vou continuar adorando. Com saúde ou sem saúde, eu vou continuar adorando, porque a adoração é um princípio de honra. É um princípio de honra. Ele tem nos chamado para viver esse evangelho da adoração. Tá, mas eu vou adorar quem? Aquilo que a Bíblia diz que é o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o nosso príncipe da paz. Olha o 16 de novo. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus. Para quê? Para que é poder de Deus? Para que nós vamos usar o poder de Deus? Tem gente querendo receber um poder para fazer coisas. A Bíblia diz que eu não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus. Para quê? Para salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, também ao grego. Salvação não tem nada a ver com tempo de igreja. Nada. Tem gente com 30 anos na igreja que está longe da salvação. Tem gente que chegou ontem, vai se batizar agora, e já determinou: o céu é o meu lugar e nada me tira de lá. Não é sobre tempo de igreja. Não é sobre tempo de igreja. É sobre graça. Diga, graça. A graça me alcançou, mesmo eu não tendo graça nenhuma. A graça me alcançou, foi falado hoje de manhã. Salvação é para quem, pastor? Para todo aquele que crê. Fé é um verbo passivo, agora crer é um verbo ativo. Chega lá em Betânia, cadê as gurias? Ele diz: se tiver fé. É isso que ele pergunta? Não, ele diz: se crerem, verão a glória de Deus. Se crerem. Deus está procurando os verdadeiros adoradores que creem. Paulo e Silas estão cantando, meia-noite, as portas se abrem, o carcereiro fica atucanado, vai todo mundo fugir. Paulo e Silas dizem: ô carcereiro, fica tranquilo e favorável, fica em paz. Está tudo certo. Por quê? Nada, ninguém vai fugir. Tá, mas e agora como eu faço? Carcereiro, se creres, será salvo tu e a tua casa. Ué, mas é o mesmo crer sobre o poder de Deus da salvação. Então, do evangelho. Então, o evangelho é poder que nos traz a salvação através de crermos sobre o que Ele estabeleceu para nós. 17. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. Eu vou entrar numa área que o pastor Cristiano gosta muito. Se eu for errado, tu me ajuda, tá, Cris? A reforma protestante começou em 1517, através de Martim Lutero. Se você não conhece sobre a reforma protestante, você tem que ler como cristão. Você precisa saber disso. 1517, Martim Lutero determina, e ele crava 95 teses no castelo de Lutemburgo. A reforma protestante, que muda tudo, na realidade começa em 1348. John Wycliffe, ele é um pregador inglês. E nesse tempo, o lema dele era: a Bíblia, 1348, a Bíblia acima de tudo. Neste tempo, os líderes acorrentaram a Bíblia. Nesse tempo, os líderes, se você vê em Genebra, quando você for lá, visite um lugar que tem uma réplica do século 13, e a Bíblia está acorrentada. Isso ainda está lá sobre 1300. Aí vem a reforma, para dizer que a igreja não começa do templo, a igreja agora começa nas casas. A Bíblia está sendo levada para as casas, para ler nas casas, para entender o evangelho nas casas, para depois nós irmos na igreja prontos para adorar o Senhor. Olha só, mudou tudo. Não é na igreja que se explica se eu sou adorador, é lá na minha casa. Com o quê? Com a leitura da palavra de Deus. John Wycliffe, em meados de 1419, ele morre. De que forma vocês acham que ele foi condenado? Como um herege,
como um homem que tinha os seus princípios e eram princípios mentirosos. A sua condenação não era por matar alguém, não era por roubar ninguém, era por crer na Bíblia e cumprir a palavra de Deus. Em 1400 tinha gente morrendo porque lia a Bíblia e confiava no Senhor da Bíblia. Queimaram os ossos e declararam: ele é um herege. Ele é um herege. Neste interim, Deus vai levantar um camarada chamado John Hus, da República Tcheca. John levou o mesmo grito. O mesmo grito. A Bíblia acima de tudo. E o Evangelho acima de todos. Sabe o que aconteceu com ele? Ele foi condenado. Foi queimado vivo. Ele não só foi queimado vivo, mas trazia uma agressão da sociedade naquele tempo. Por quê? Porque ele estava ensinando, não só lendo, mas ensinando a palavra de Deus. Sabe que para muitos lugares, para muitas igrejas, ensinar a palavra de Deus ainda é uma ameaça. Nós estamos num contexto de uma igreja moderna, mas tudo que nós vimos aqui, se você aprender e botar em prática, não tem erro. Porque é sobre a palavra. Ensinar ainda é uma ameaça. Duas coisas John Hus faz quando ele vai ser encaminhado à morte. Queimando, ele diz assim: tem uma profecia para vocês. Eu estou queimando como um ganso, porque na linguagem deles traduzia-se isso, ele era um ganso. Por conta do que parecia o nome dele, mas ele profetiza: daqui a 100 anos vai nascer um cisne que vocês não vão conseguir matar. 102 anos, acontece a chegada de Martim Lutero. E aí vinha uma reforma para mudar a história da igreja. Pastor, não estou entendendo nada. Segunda coisa que ele diz enquanto pegava fogo: o barulho da matéria se ouvia de fora. Ele estava queimando, condenado, Kleber, pela palavra. E ele cantava assim: bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Ele tinha total liberdade para gritar, para dizer: ai, estou sofrendo. E ele dizia: bendito seja o nome do Senhor. O que é isso, pastor? Evangelho. Não é clubismo. Isso não é clubismo religioso, onde as pessoas vão e querem mudar a igreja. Não mude aquilo que Deus estabeleceu e que Deus inspirou. Ah, mas eu acho que não é inspirado. Então procure uma que você acredite na inspiração. E eu não estou falando de você que está aqui para outra, eu falo de outra para outra, para outra, para outra. Pare de pegar as coisas e dizer: o pastor está mandando embora. Não, gente, eu quero que Gravataí congregue aqui. Mas eu não quero ter uma igreja rasa, que não tem um aprofundamento da palavra e não entende que o evangelho não é mimimi, o evangelho não é querer mudar a cadeira de ordem, não é eu reclamar de quem está fazendo. O evangelho, aleluia, é poder de Deus para que eu possa ter a salvação e viver pela fé. Aleluia. Ah, eu vou mudar, pastor, eu vou mudar de igreja, eu vou mudar de pastor. Irmãos, enquanto no ar-condicionado com conforto, como é essa igreja, celulares, aplicativos, nós estamos qualificando o templo. Enquanto isso está acontecendo, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nesse mesmo momento, tem gente com dificuldade que está pregando o evangelho de Cristo genuíno, que está levando o evangelho de Deus. Eu acho que está na hora de você dizer de novo para o amiguinho do lado: disfarça. Eu acho que é contigo. 1517, Lutero acorda as 95 teses nas mãos. Isso faz Martim Lutero refutar as diretrizes e as heresias do Papa atual. Faz falar então do Papa Leão X, que estava construindo a Basílica de Pedro. Se não é bíblico, é história, irmão. Não tem como você se perder. Só que o recurso acabou. Veja bem, como a igreja era lá, para você observar a igreja desse tempo. O recurso acabou. Quando você está construindo alguma coisa e o dinheiro acaba, o que você começa a fazer, PR? O que faz quando o dinheiro acaba? Ou pede emprestado ou vende os patrimônios. Vende o carro, não é assim? Essa semana alguém me disse ainda que deu o carro para comprar não sei o quê. Acabou o dinheiro, a gente vende as coisas. A religião começou a fazer indulgência nesse tempo. O que é indulgência, pastor? Começou a vender terreno no céu. Começou a vender terreno no céu. A história diz que o Papa chamou Johann Terzel, que tinha só 2 mensagens. Olha que preparação, olha que armação. Quando chegava numa cidade, ele só pregava na entrada e no templo. Tá certo, pastor Cristiano?
Ele tinha duas palavras, uma na porta e uma no templo. Qual era a pregação da porta? O inferno. Botava um horror em todo mundo. O inferno, não quero queimar, meu Deus, o inferno, meu Deus, o inferno. Aí todo mundo ia para a igreja. Quando chegava na igreja, qual era a segunda pregação? O céu. Chegava apavorado, aterrorizado. Não, eu quero o céu, eu quero o céu. Tem uma frase dele que dizia assim, ó: quando uma moeda tocar no fundo do cofre, uma alma pulará de um purgatório. Ou seja, bote a sua moedinha aqui, que você foge do purgatório e do inferno. Vocês acham que isso é evangelho genuíno? Vocês acham que isso é o evangelho de Cristo? Pastor, tem base bíblica para isso? 2 Pedro 2,13. Por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas. Tem base bíblica para isso. O povo colocava uma moeda para tirar as almas do purgatório. Martinho Lutero começou a ouvir isso e dizer: isso não é evangelho. Evangelho não é ambiente comercial. Evangelho é ambiente de transformação. Martinho Lutero debruça, e aí nós chegamos no livro de Romanos. Martinho Lutero começa a fazer aquilo que Paulo escreveu em 3 epístolas, ele começa a se debruçar. Entra um outro personagem, Dr. Mark Lloyd Jones, um dos maiores pregadores e doutores. Cuidou da cadela de Westminster em Londres por 30 anos. Porque a graça é um favor imerecido e eu não mereço, e ele resolveu me dar. Quando Lutero lê Paulo, tem um momento que ele chega, que é o capítulo 1 e o versículo 17. O justo viverá pela fé. Quando ele lê isso, ele vê as 95 teses na mão dele. Ele confronta John Stelzner, e aí ele vai na porta e crava uma das teses. Ele crava na porta, vai lá com um prego, com um martelo e crava. Um prego e um martelo, e está cravada uma tese contra o evangelho que não é genuíno. A reforma começou através de Noé, com um prego e com um martelo. Em 1517, a reforma continuou com um prego e um martelo, através de Martinho Lutero. Em 2026, aleluia, o evangelho continua sendo pregado com um prego e um martelo, da ressurreição de Cristo, que com um prego e com um martelo sobe o Calvário. Mas você que conheceu o evangelho genuíno, você continua com o prego e o martelo dizendo: Jesus morreu, Jesus ressuscitou, mas ele voltará. Evangelho genuíno. A reforma continuou em 17 e eles continuam fazendo aquilo que era cabível. Eu voltarei, dizendo. O evangelho de Cristo é entrega, pastor Romulo. É renúncia, é sacrifício, é amor, é poder, é promessa, é um lugar preparado. Tudo isso é o evangelho. Eu queria que você dissesse para pelo menos uns 3, vai que ele não sabe, nós cantamos o perdido, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Deixa eu te lembrar isso, Jesus está voltando. E enquanto a gente aguarda a vinda dele, a gente pratica o evangelho genuíno. Porque ele morreu, ele prometeu voltar. A reforma é genuína, o evangelho é genuíno. Martinho Lutero, na reforma de 31 de outubro de 1517, ele estabeleceu 5 solas latim, que dizia assim somente: sola fide, sola fé. Ele vai dizer sola gratia, só a graça. Solo Christus, só Cristo. E ele vai dizer solo Deo glória, somente a glória de Deus. E aí ele estabelece, quando você entende sobre isso e sobre as escrituras, ele vai dizer que tem uma sola que é muito mais importante, que é a sola escritura, que é sobre as escrituras, é sobre aquilo que tem poder. E aí eu vou me relatar que o poder do evangelho, que tem a salvação, está através das escrituras. Quando eu entendo as escrituras, eu vejo que a escritura tem poder para mudar a sociedade. Por que você acha que tem muito livro que entra em muitos lugares e a Bíblia não? Porque os livros não têm poder para mudar uma sociedade, uma cultura e um sistema. Agora a palavra de Deus, ela muda sistema, ela muda cultura, ela tem poder para mudar qualquer coisa, ela muda o estado do homem, ela muda o pecador para um que tem a vida eterna. A palavra de Deus tem poder para fazer isso. Você só precisa entender. E o que ele diz para fazer, pastor? Ide e pregai as minhas palavras, as minhas escrituras. As minhas escrituras. Quem acreditar nas minhas escrituras, na minha palavra, será batizado e será salvo. É sobre a salvação.
Tota Escritura. Agora é toda a Escritura. Tem pessoas que pegam um versículo isolado, eu falei no início, e te jogam. De repente você gosta de ler Salmos, Provérbios, o Evangelho que nós estamos lendo, mas lê Amós, lê Abacuque, leia a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, há uma palavra de Deus para o teu coração, mas leia toda a Escritura. Não é mais sobre a Escritura, não é solo Escritura, não, agora é sobre toda a Escritura. O diabo vem e oferece alguma coisa, e ele diz assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Toda a palavra, toda a Escritura. Você consegue entender isso? Quando eu vejo isso, eu vejo Agostinho de Hipona dizia assim: se eu acredito só naquilo que eu gosto da Bíblia, não é da Bíblia que eu gosto e nem de Deus, eu gosto de mim mesmo. Se você pegar um versículo isolado, sair segunda de manhã e dizer: ah não, 1000 cairão à minha direita e 10.000 cairão à minha esquerda e nada vai me acontecer, você só gosta de você, você não gosta da Bíblia, você não gosta de Deus. Jesus venceu o diabo no Lucas 4, nem só de pão, mas de toda a Escritura. Existe um evangelho genuíno à nossa disposição. E eu finalizo vendo um testemunho de um pastor que foi para o Moçambique. E aí ele está lá naquele baita templo, que é uma tenda, e de repente começaram a chegar os irmãos. E aí ele perguntou, parecem meio cansados. Não, eles estão andando faz 4 horas para vir para o culto. E aí ele começa a ver aquilo ali. Aí os irmãos de Moçambique chegam e comem shima, que é um cuscuz aí nordestino, uma polenta, sei lá. E aí eles comem aquilo ali. E diz: bah, que legal, aqui nas reuniões de vocês comem antes. Não, eles não têm força para participar do culto. É esse alimento que vai dar sustância para eles poderem participar do culto. As pessoas comem para ter energia para cultuar. Aí às vezes a gente olha alguém com ar-condicionado, carro, barriga cheia, perfumado, e parece um maracujá de gaveta. Não dá um glória. Aí começa o culto. Depois edita isso aí. E aí ele começa a ver a alegria de um povo que precisava se alimentar para poder adorar. E aí ele pergunta: missionário, quanto tempo eu prego? 30 minutos? 3 horas. Eu até já parei, eu sei que tem gente que não gosta assim das pregações muito longe. Já são 40 e 50 minutos. Eu já cheguei a falar com a pastora, eu digo: eu vou diminuir meu tempo de pregação. Vou tentar, não consigo. Aí ele disse assim: 3 horas? 3 horas. E ele se animou e pregou 4. E o povo dizia assim: pastor Rômulo, não para, não para, não para, não para, não para. E eu fiquei pensando, como um cozinheiro, o cozinheiro gosta de fazer comida para quem gosta de comer. O mestre gosta de ensinar para quem gosta de aprender. E a gente prega a palavra para quem gosta das Escrituras, para quem entende o Evangelho, e para quem entende que se nós entendemos a palavra de Deus, é poder para transformar a vida de qualquer pessoa. O Evangelho não é um clubismo. O Evangelho não é o que a igreja pode te dar. O Evangelho não é eu vim aqui para arrumar confusão. O Evangelho, aleluia, pare de perder tempo com quem está fazendo do Evangelho uma modinha e um motivo de confusão. O Evangelho é poder de Deus para a salvação. E quando eu entendo isso, eu adentro essa porta para adorar, bendizer, glorificar o nome daquele que vive e que reina para todo sempre. Vamos nos colocar. Aquele que tem prego e martelo, pode se colocar de pé? Existe uma reforma acontecendo. Não sei se vocês veem do mesmo jeito. Existe uma reforma acontecendo.
Mudou muito as coisas. Antes você pegava um panfleto e ia para a igreja, para a rua evangelizar. Hoje você não evangeliza mais com um panfleto. Hoje você pode aproveitar as redes sociais para parar de colocar coisa que não interessa a ninguém. A ninguém. Tem coisa na rede social que não interessa a ninguém. Só a você mesmo. Não perca tempo. Não se exponha. Não se exponha. Não queira. E eu estou falando com muito amor essa noite, gente. Eu estou falando com muito amor. Não se exponha. Eu estou me incluindo nisso. Eu estou me incluindo nisso. A partir de amanhã eu vou me policiar. O Evangelho, ele não é poder, porque eu uso as redes sociais para dizer como eu estou. As redes sociais mentem a minha verdade, a minha realidade. Vivendo um evangelho fraco, um evangelho mentiroso. Não, gente. Aproveite as redes sociais para largar versículo, para as pessoas reconhecerem que você é um cristão. Você faz isso? Pegar o teu status agora, chegar em casa e botar um versículo dizendo: olha, Deus vai te abençoar essa semana. Eu tenho certeza. Sabe que Deus transforma? Você poder colocar, tem gente que não publica a programação da igreja. Fica apavorado. Se pertence à comunidade. Se você não fizer, o Espírito Santo vai fazer. Ele empurra. Já veio gente daquela ponte ali dizendo que ia se matar, e Deus não permitiu e veio para o culto. Nós já vivemos essas experiências. Nós já vimos muitos Uber que foram trazer os irmãos e desligaram o carro. Eu vou participar do culto. Se você não fizer, Deus vai fazer. Mas o poder do Evangelho é o poder de Deus. Você é o Evangelho. Você tem a palavra de vida eterna. Você foi alcançado por Jesus em algum momento. Você foi reconhecido como filho. Não perca tempo. Está muito corrido, gente.